espíritos puros. Médium, Sra. Costel. Os puros espíritos são aqueles que, chegados ao mais alto grau da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus. O infinito esplendor que os envolve não os dispensa de ser úteis nas obras da criação. As funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Esses espíritos são os ministros de Deus, sob suas ordens, regem os mundos inumeráveis, dirigendo altos espíritos e os humanos, estão ligados entre si por um amor sem limites, e esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para se tornarem dignos da suprema felicidade. Deus se irradia sobre eles e lhes transmite suas ordens, eles o veem sem serem ofuscados por sua luz. Sua forma etérea, nada tendo de palpável, falam aos espíritos superiores e lhes comunicam sua ciência, tornam-se infalíveis. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos da guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais, e os recomendam aos espíritos superiores, que os amaram. Estes escolhem os agentes de sua direção nos espíritos de segunda ordem. Os espíritos puros são iguais, e nem poderia ser de outro modo, pois somente são chamados a essa posição depois de haverem atingido o mais alto grau de perfeição. A igualdade, mas não uniformidade, porquanto não quis Deus que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Os espíritos puros conservam sua personalidade, que apenas adquiriu a perfeição mais completa no sentido de seu ponto de partida. Não é permitido dar mais detalhes sobre esse mundo supremo. Georges. Morada dos bem-aventurados. Médium, Sra. Costel. Falemos das últimas espirais da glória, habitadas pelos espíritos puros. Ninguém as atinge antes de haver atravessado os ciclos dos espíritos errantes. Júpiter está no mais alto grau da escala. Quando um espírito, longamente purificado por sua estada nesse planeta, é julgado digno da suprema felicidade, é disso advertido por um redobramento de ardor, um fogo sutil anima todas as partes delicadas de sua inteligência, que parece irradiar e tornar-se visível, deslumbrante, transfigurado. Ele clareia a luz que parecia tão radiosa aos olhos dos habitantes de Júpiter. Seus irmãos reconhecem o eleito do Senhor e, trêmulos, ajoelham-se ante a sua vontade. Entretanto, o espírito escolhido eleva-se, e os céus, na sua suprema harmonia, lhe revelam belezas indescritíveis. À medida que sobe, compreende, não mais como na erraticidade, não mais vendo o conjunto das coisas criadas, como em Júpiter, mas abarcando o infinito. Sua inteligência é transfigurada e leva-se como uma flecha até Deus, sem tremor e sem terror, como num foco imenso alimentado por 1000 objetos diversos. O amor, nesses diversos espíritos, reveste a cor de sua personalidade, eles se reconhecem e se regozijam. Refletidas, suas virtudes repercutem, por assim dizer, as delícias da visão de Deus e aumentam incessantemente com a felicidade de cada eleito. Mar de amor que cada afluente aumenta, essas forças puras não ficam mais inativas que as forças de outras esferas. Logo investidos do dom da ubiquidade, abrangem ao mesmo tempo os detalhes infinitos da vida humana, desde a sua eclosão até as últimas etapas. Irresistível como a luz, sua vista penetra por toda a parte simultaneamente e, ativos como a força que os move, espalham a vontade do Senhor. Como de uma urna cheia escapa a onda benfazeja, sua bondade universal aquece os mundos e confunde o mal. Esses diversos intérpretes têm como ministros de seu poder os espíritos já depurados. Assim, tudo se eleva, tudo se aperfeiçoa e a caridade irradia sobre os mundos, que alimentem seu seio poderoso. Os espíritos puros têm como atributo a posse de tudo quanto é bom e verdadeiro, porque possuem o próprio princípio, que é Deus. O próprio pensamento humano limita tudo que abrange e não admite o infinito, que a felicidade não limita. Depois de Deus, que pode haver? Deus ainda, sempre Deus.
O viajante vê os horizontes se sucederem aos horizontes de um e apenas começo de outro. Assim, o infinito se desdobra incessantemente. A maior alegria dos espíritos puros é precisamente essa extensão tão profunda quanto a própria eternidade. Do mesmo modo que não se descreve uma graça, uma chama e um raio, não posso descrever os espíritos puros. Mais vivos, mais belos e mais resplandecentes que as mais etéreas imagens, uma palavra resume seu ser, seu poder e seus prazeres: amor. Preenchei com esta palavra o espaço que separa a terra do céu, e ainda não tereis senão a ideia de uma gota de água no mar. Por mais grosseiro que seja, só o amor terrestre pode vos dar ideia de sua divina realidade. Georges. A reencarnação. Médium, Senhor de Gran Bologna. Há na doutrina da reencarnação uma economia moral que não escapa à tua inteligência. Sendo a corporeidade compatível somente com os atos de virtude, e sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito, raramente encontrará este, numa única existência, as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade. Sendo admitido que a justiça de Deus não pode harmonizar-se com as penas eternas, deve a razão concluir pela necessidade, primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. Segundo, de uma existência nova em harmonia com o avanço atual desse espírito. Não falo dos suplícios, por vezes terríveis, a que são condenados certos espíritos, durante o período da erraticidade. Por um lado eles correspondem à enormidade da falta e, por outro, à justiça de Deus. Isto diz bastante para dispensar detalhes que, aliás, encontrarás no estudo das evocações. Voltando às reencarnações, haverás de compreender a sua necessidade por uma comparação vulgar, mas de impressionante verdade. Após um ano de estudos, o que acontece ao jovem colegial? Se progrediu, passa para a classe superior. Se ficou imobilizado em sua ignorância, repete o ano. Vai mais longe, comete faltas graves e é expulso. Pode vagar de colégio em colégio, pode ser afastado da universidade e pode ir da casa de educação à casa de correção. Tal é a imagem fiel da sorte dos espíritos e nada satisfaz mais completamente a razão. Quer-se cavar mais profundamente a doutrina? Ver-se-á, nessas ideias, o quanto a justiça de Deus parece mais perfeita e mais conforme às grandes verdades que dominam a nossa inteligência. No conjunto, como nos detalhes, há nisso algo de tão surpreendente que o espírito que começa a iniciar-se fica como que iluminado. E as censuras murmuradas contra a providência, e as maldições contra a dor, e o escândalo do vício feliz em face da virtude que sofre, e a morte prematura da criança, e, numa mesma família, de encantadoras qualidades, dando, por assim dizer, a mão a uma perversidade precoce, e as enfermidades que datam do berço, e a infinita diversidade de destinos, tanto nos indivíduos, quanto nos povos, problemas até hoje insolúveis, enigmas que fazem duvidar da bondade, e quase da existência de Deus, tudo isto se explica ao mesmo tempo. Um puro raio de luz se estende no horizonte da filosofia nova e, no seu quadro imenso, agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana. As dificuldades se aplanam, os problemas se resolvem, e mistérios até hoje impenetráveis se explicam numa única palavra: reencarnação. Leio em teu pensamento, prezado cristão. Tu dizes: eis, desta vez, uma verdadeira heresia. Meu filho, nada mais que a negação das penas eternas. Nenhum dogma prático entra em contradição com esta verdade. O que é a vida humana? O tempo durante o qual o espírito permanece unido ao corpo. No dia marcado por Deus, os filósofos cristãos não terão nenhuma dificuldade para dizer que a vida é múltipla. Isso não acrescenta nem muda nada nos vossos deveres. A moral cristã fica de pé e a lembrança da missão de Jesus paira sempre sobre a humanidade. A religião nada tem a temer deste ensino,
E não está longe o dia em que seus ministros abrirão os olhos à luz, por fim reconhecerão, na revelação nova, os socorros que, do fundo de suas basílicas, imploram do céu. Eles creram que a sociedade vai perecer, será salva. Zênon. O despertar do espírito. Médium, Sra. Costel. Quando o homem abandona os despojos mortais, experimenta um espanto e um deslumbramento que o deixam por algum tempo indeciso quanto ao seu estado real, não sabe se está morto ou vive e suas sensações, muito confusas, demoram bastante para aclarar-se. Pouco a pouco, os olhos do espírito ficam deslumbrados por diversas claridades que o cercam e ele acompanha toda uma ordem de coisas, grandes e desconhecidas, que de início tem dificuldade em compreender, mas em breve reconhece que não passa de um ser impalpável e material, procura seus despojos e se surpreende de não os encontrar. Passa-se algum tempo antes que lhe venha a memória do passado e o convença de sua identidade. Olhando a terra, que acaba de deixar, vê os parentes e amigos que o pranteiam, como vê o corpo inerte. Finalmente seus olhos se destacam da terra e se elevam para o céu. Se a vontade de Deus não o retém no solo, ele sobe lentamente e se sente flutuar no espaço, o que é uma sensação deliciosa. Então a lembrança da vida que deixa lhe aparece com uma clareza as mais das vezes desoladora, mas outras vezes consoladora. Falo-te aqui do que experimentei, eu que não sou um espírito mau, mas que não tenho a felicidade de ocupar uma posição elevada. Nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos, a verdade aparece em toda sua luz, nada atenua as faltas, nada oculta as virtudes, vemos nossa alma tão claramente quanto num espelho, procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos, porque o espírito se apavora no seu isolamento, mas eles passam sem se deterem, não há relações amistosas entre os espíritos errantes. Aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento, essas formas diáfanas deslizam e não se fixam, as comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores, que intercambiam seus pensamentos. Quanto a nós, nosso estado transitório só serve para o nosso adiantamento, tendo em vista que nada nos distrai, as únicas comunicações que nos são permitidas são com os humanos, porque tem um fim de muita utilidade, que Deus prescreve. Os espíritos maus também contribuem para a melhoria humana, servem para as provas, quem lhes resiste, conquista méritos. Os espíritos que dirigem os homens são recompensados por um grande abrandamento de suas penas. Os espíritos errantes não sofrem a ausência de comunicações entre si, pois sabem que se encontrarão, têm apenas mais ardor para chegar ao momento em que as provas realizadas lhes darão objeto de sua afeição, que não pode ser expressa, mas que neles jaz latente. Nenhum dos laços que contraímos na terra se desfaz, nossas simpatias serão restabelecidas na ordem em que tiverem existido, mais ou menos vivas conforme o grau de calor ou de intimidade que tiverem tido. Georges. Progresso dos espíritos. Médium, Sra. Costel. Os espíritos podem avançar intelectualmente, se o quiserem sinceramente e com firmeza. Como os homens, têm o livre-arbítrio e o estado errante não lhes impede o exercício de suas faculdades, até auxilia, facultando-lhes meios de observação, de que podem aproveitar-se. Os espíritos maus não estão fatalmente condenados a permanecer como tais. Podem melhorar-se, mas raramente o querem, uma vez que lhes falta o discernimento e encontram uma espécie de prazer doente no mal que praticam. Para que voltem ao bem é necessário que sejam violentamente impressionados e punidos, porquanto seus cérebros tenebrosos não se esclarecem senão pelo castigo. Os espíritos fracos, que não fazem o mal por prazer, mas que não avançam, são detidos por sua própria fraqueza e por uma espécie de entorpecimento, que paralisa as suas faculdades, vão sem saber aonde, passa-se o tempo, sem que o avaliem, poucos se interessam pelo que vem, disso não tiram proveito ou se revoltam.
É necessário que o espírito haja chegado a um certo grau de progresso moral para poder progredir na erraticidade. Assim, esses pobres espíritos frequentemente escolhem muito mal as suas provas, sobretudo procuram ficar o melhor possível na vida corpórea, sem se inquietarem muito com o que serão mais tarde. Esses espíritos fracos aspiram ardentemente à reencarnação, não para se depurarem, mas para viver ainda. Os seres que fizeram muitas migrações são mais experimentados que os outros. Cada uma de suas existências depositou neles uma soma de conhecimentos mais consideráveis. Viram e retiveram. São menos ingênuos do que os que se encontram mais próximos do ponto de partida. Os espíritos que deixaram a terra nela reencarnam mais do que alhures, porque a experiência aí adquirida é mais aplicável. Quase não visam outros mundos, senão antes ou após o seu aperfeiçoamento. Em cada planeta as condições de existência são diferentes, porquanto Deus é inesgotável na variedade de suas obras. Entretanto, os seres que os habitam obedecem às mesmas leis de expiação e tendem todos para o mesmo objetivo de completa perfeição. Georges. A caridade material e a caridade moral. Médium, Senhora de B. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo todos seríeis felizes, não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis. Nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos. Pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesses saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Daí amai a vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis, vós também, agora que Deus permitiu começasseis a vos instruir na ciência espírita, que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa, ao reconhecê-lo no mundo espírita. Desejo compreendais bem o que seja o caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho, sede humanos e suportai-vos uns aos outros. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem a caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem sempre muito mais mérito do que atirar-lhe um óbolo com desprezo. Contudo, não se deve tomar essa figura ao pé da letra, porque essa caridade não deve impedir a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa.
Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Sede, pois, caridosos, não sejais desdenhosos, sabei deixar passar uma palavra que vos fere e não julgueis que ser caridosos seja apenas prodigalizar o auxílio material, mas também praticar a caridade moral. Eu vos-lo repito, praticai uma e outra. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou um mendigo. Virei ainda para vos dar uma comunicação mais longa, pois agora sou chamada. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. A eletricidade do pensamento. Médium, Sra. Costel. Falarei do estranho fenômeno que se passa nas assembleias, seja qual for o seu caráter. Quero falar da eletricidade do pensamento, que se espalha, como por encanto, nos cérebros menos preparados para recebê-la. Por si só esse fato poderia confirmar o magnetismo aos olhos dos mais incrédulos. Surpreende-me, sobretudo, a coexistência dos fenômenos e a maneira pela qual se confirmam reciprocamente. Sem dúvida direis, o Espiritismo os explica a todos, pois dá a razão dos fatos, até então relegados ao domínio da superstição. É preciso crer no que ele vos ensina, porque transforma a pedra em diamante, isto é, eleva incessantemente as almas que se aplicam a compreendê-lo e lhes dá, nesta terra, a paciência para suportar os males, proporcionando-lhes, no céu, a elevação gloriosa que aproxima do Criador. Volto ao ponto de partida, do qual me afastei um pouco, a eletricidade que une os espíritos dos homens numa reunião, e os faz compreender, todos ao mesmo tempo, a mesma ideia. Essa eletricidade será, um dia, empregada tão eficazmente entre os homens quanto já o é agora para as comunicações distantes. Chamo-vos a atenção para esta ideia, um dia eu a desenvolverei, pois é muito fecunda. Conservai a calma em vossos trabalhos e contai com a benevolência dos espíritos bons para vos assistirem. Vou concluir meu pensamento, incompleto na última comunicação. Eu falava da eletricidade do pensamento e dizia que um dia ela seria empregada como é sua irmã, a eletricidade física. Com efeito, reunidos, os homens liberam um fluido que lhes transmite, com a rapidez do relâmpago, as menores impressões. Porque jamais se pensou em empregar esse meio, por exemplo, para descobrir um criminoso, ou fazer que as massas compreendam as verdades da religião ou do espiritismo. Nos grandes processos criminais ou políticos, todos os assistentes dos dramas judiciários puderam constatar a corrente magnética que, pouco a pouco, forçava as pessoas mais interessadas a ocultar o pensamento, a descobri-lo, até mesmo a se acusar, por não mais poderem suportar a pressão elétrica que, malgrado seu, fazia brotar a verdade, não de sua consciência, mas de seu coração. Deixando de lado essas grandes emoções, o mesmo fenômeno se reproduz nas ideias intelectuais, que se comunicam de cérebro a cérebro. O meio, portanto, já foi encontrado, trata-se de aplicá-lo, reunir num mesmo centro homens convictos, ou homens instruídos, e lhes opor a ignorância ou o vício. Essas experiências devem ser feitas conscientemente, e são mais importantes do que os inúteis debates travados sobre palavras. Delpina de Girardin. A hipocrisia. Médium, Senhor Didier Filho. Deveria haver na Terra dois campos bem distintos, o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos que fazem o mal abertamente. Mas não. O homem não é franco nem mesmo no mal, afeta a virtude. Hipocrisia. Hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos procriaste? Quantos ídolos fizeste adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando está morto e amar, em aparência, a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente,
Todo dia é um tartufo. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana. Cristo os chamava sepulcros caiados, isto é, cheios de podridão por dentro e limpos por fora, brilhando ao sol. Homem, na verdade tu pareces essa morada da morte, e, enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirado por Jesus, essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício de vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis, em nome da moral, vos embruteceis, em nome da verdade, mentis. Lamenais. Ano 3, novembro de 1860, número 11. Dissertações espíritas. Recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Primeiras impressões de um espírito. Médium, Sra. Costel. Falarei da estranha mudança que se opera no espírito logo após a sua libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende do foco que a produziu. Depois sucede uma grande perturbação e essa dúvida estranha: estou morto ou vivo? A ausência das sensações ordinárias produzidas pelo corpo surpreende e imobiliza, por assim dizer. Como um homem habituado a um fardo pesado, nossa alma, aliviada repentinamente, não sabe o que fazer de sua liberdade. Depois, o espaço infinito, as maravilhas sem número dos astros, sucedendo-se num ritmo harmonioso, os espíritos solícitos, flutuando no ar e deslumbrantes de luz sutil que parece atravessá-los, o sentimento da libertação que inunda de repente, a necessidade de lançar-se também no espaço como aves que querem treinar as próprias asas, tais as primeiras impressões que todos nós sentimos. Não vos posso revelar todas as fases desta existência, apenas acrescentarei que, tão logo satisfeita com seu encantamento, a alma ávida quer se lançar e subir mais às regiões do verdadeiro belo, do verdadeiro bem, e essa aspiração é o tormento dos espíritos sedentos do infinito. Como crisálida, esperam despojar-se de sua pele, sentem brotar as asas que os levarão, radiosos, ao azul abençoado. Mas, retidos ainda pelos laços do pecado, devem planar entre o céu e a terra, não pertencendo nem a um, nem a outra. Que são todas as aspirações terrenas, comparadas ao ardor insaciável do ser que entreviu um recanto da eternidade. Sofrei, pois, bastante, para chegardes depurados entre nós. O Espiritismo vos ajudará, pois é uma obra abençoada, liga entre-se os espíritos e os vivos, formando os elos de uma cadeia invisível que sobe até Deus. Delpina de Girardin. Os órfãos. Médium, Sra. Schmid. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara na outra vida, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a fome não os estivessem esperando? Dá delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de piedade e de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos.
Jules Morin. Observação: o espírito que assina a mensagem é completamente desconhecido. Podemos ver pela comunicação acima e por muitas outras do mesmo gênero, que nem sempre é necessário um nome ilustre para obter belas coisas. É uma puerilidade prender-se ao nome, é preciso aceitar o bem, venha de onde vier. Aliás, o número de nomes ilustres é muito limitado, o dos espíritos é infinito. Por que, então, não os haveria também capazes entre os que não são conhecidos? Fazemos esta reflexão porque há pessoas que julgam nada poder obter de sublime, a não ser chamando celebridades. A experiência prova o contrário todos os dias, mostrando-nos que podemos aprender alguma coisa com todos os espíritos, desde que saibamos aproveitar as ocasiões. Um irmão morto é sua irmã viva. Médium, Senhora Schmid. Minha irmã, tu pouco me evocas. Isto não me impede de vir ver-te todos os dias. Conheço teus dissabores, tua vida é penosa, bem eu sei, mas importa sofrer a sorte nem sempre é alegre. Todavia, há por vezes um alívio nas penas. Aquele, por exemplo, que faz o bem à custa da própria felicidade, pode, por si mesmo e pelos outros, afastar o rigor de muitas provas. Neste mundo é raro ver-se fazer o bem com essa abnegação, certamente é difícil, mas não impossível, e os que têm essa sublime virtude são, em verdade, os eleitos do Senhor. Se nos dessemos bem conta dessa pobre peregrinação na terra, haveríamos de o compreender. Mas assim não é, os homens se agarram aos bens, como se devessem ficar sempre em seu exílio. Entretanto, o mais vulgar bom senso, a mais simples lógica demonstram, diariamente, que aqui não passamos de aves de arribação e os que têm menos penas nas asas são os que chegam mais depressa. Minha boa irmã, para que serve ao rico todo esse luxo, todo esse supérfluo? Amanhã estará despojado de todos esses vãos ouropés a fim de descer ao túmulo, para onde nada levará. É verdade que fez uma bela viagem, nada lhe faltou. Não sabia mais o que desejar e esgotou as delícias da vida. Também é certo que, em seu delírio, algumas vezes lançou, sorrindo, a esmola nas mãos de seu irmão, mas terá, por isso, retirado algo da boca. Não, porquanto não se privou de um só prazer, de uma única fantasia. Contudo, esse irmão é um filho de Deus, nosso Pai comum, a quem tudo pertence. Compreendes, minha irmã, que um bom pai não deseja um de seus filhos para tornar mais rico o outro. Daí porque recompensará o que foi privado de sua parte nesta vida. Assim, pois, os que se julgam deserdados, abandonados e esquecidos, alcançarão em breve a margem bendita, onde reinam a justiça e a felicidade. Mas infelizes dos que fizeram mau uso dos bens que nosso Pai lhes confiou. Infeliz, também, o homem favorecido com o dom tão precioso da inteligência, se dela abusou. Acredita-me, Maria, quando se crê em Deus nada existe na terra que se possa invejar, a não ser a graça de praticar suas leis. Teu irmão Eliel. O cristianismo. Médium, Senhor Didier Filho. O que se deve observar no espiritismo é a moral cristã. Desde séculos houve muitas religiões, diversos cismos e numerosas pretensas verdades. E tudo quanto foi erguido fora do cristianismo caiu, porque o Espírito Santo não o animava. O Cristo resumiu que a moral mais pura e mais divina ensina ao homem, no tocante a seus deveres, nesta vida e na outra. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo e a taça de Sócrates é muito pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. És tu, ó Sesostris, déspota do poderoso Egito, que te podes medir, do alto de tuas pirâmides colossais, com Cristo numa manjedoura. És tu, Solon? És tu, Licurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças mal formadas, que vos podeis comparar àquele que disse face a face com orgulho, deixai vir a minhas criancinhas.
Sois vós, pontífices sagrados do piedoso Numa, cuja moral exigia a morte viva das vistais culpadas, que vos podeis comparar àquele que disse à mulher adúltera: levanta-te, mulher, e não peques mais. Não, não mais com esses mistérios tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos. Não mais com esses mistérios cristãos que são a base desta religião sublime, que se chama cristianismo. Diante dele todos vos inclinais, legisladores e sacerdotes humanos, inclinai-vos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama Cristo. Lamenais. O tempo perdido. Médium, senhorita Waite. Se, por um instante, pudesses refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vo-lo poderiam devolver. E se usastes mal, um dia sereis obrigados a repará-lo pela expiação, e, talvez, de maneira terrível. O que não daríeis, então, para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos? Assim, pensai bem nisto, em benefício de vosso interesse futuro e, mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhais de cumprir, que havereis de responder? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria à sua volta? Sois aqui os enviados de Deus e tereis que prestar conta do vosso tempo, passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. Macilon. Os sábios. Médium, senhorita Waite. Desde que chamais um espírito, Deus me permite vir. Vou dar-vos um bom conselho, sobretudo a vós, M. Vós que vos ocupais sempre dos sábios, pois é a vossa preocupação, deixai-os de lado. Que podem eles com as crenças religiosas e, sobretudo, espíritas? Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram. Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimeras. Dentre os que anunciavam essas verdades, uns eram tratados como loucos e, assim, encarcerados, outros lançados nas masmorras da Inquisição, outros ainda lapidados ou queimados. Mais tarde a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos, que a tinham posto sob o alqueire. Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, vos infligir a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação. Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos de seu tempo? Não. Pregava a divina moral a todos, em geral, e ao povo, em particular. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, gentes simples de coração, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se o milagre os poderia derrogar, mas que acreditavam sinceramente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vistes. Jamais operou um milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e os saduceus que vinham para o tentar, e os chamou de hipócritas. Assim, dirigi-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer, rejeitai os sábios e os incrédulos. Aliás, o que é um sábio? Um homem mais instruído do que os outros, porque estudou mais, mas que perdeu o prestígio que tinha antigamente, auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. No entanto, à medida que a inteligência popular se desenvolveu, o seu brilho diminuiu. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria. Já não é aliado de Satã. A humanidade esclarecida aprecia em seu justo valor aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras.
Como sabe em que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta, como sabe de onde emana o gênio criador, inclina-se perante ele. Mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe prodigalizam consolações. Não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produz a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia a verdade envolverá o mundo inteiro, e os que a tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia. Crede-me, mais tarde ela virá até vós. Delpine de Girardin. O homem. O homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É, na Terra, o verdadeiro representante de Deus, porquanto sua vasta inteligência abrange o universo, soube descobrir uma parte dos segredos da natureza, sabe servir-se dos elementos, percorre distâncias imensas por meio do vapor, pode conversar com o seu semelhante de um antípoda a outro, pela eletricidade, que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Mas como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa de seu ser, não vê a sua miséria, vê apenas sua existência. Esta vida, que não pode compreender, lhe será arrebatada algumas vezes instantaneamente, pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra a sua sorte. Ele, que tudo estudou, tudo analisou, ele, que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra. Pode criar uma flor, mesmo a mais simples e a mais modesta. Não, aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então, um poder muito superior ao seu. A humildade deveria pulsar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Santa Teresa. A firmeza nos trabalhos espíritas. Vou falar-vos da firmeza que deveis ter nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação a respeito já vos foi feita, eu vos aconselho a estudá-la de coração e aplicar-lhe o espírito, porquanto, assim como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época vos censurarão, vos ridicularizarão, mas nada temais, será uma prova que vos fortificará, se souberdes ofertá-la a Deus, mais tarde vereis vossos esforços coroados de sucesso. Será um grande triunfo para vós a luz da eternidade, sem esquecer que, neste mundo, já é uma consolação, uma felicidade, para as pessoas que perderam parentes e amigos, saber que são felizes, que é possível comunicar-se com eles. Marchai, pois, avante, cumpri a missão que Deus vos dá, e ela vos será levada em consideração no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Xiaoning. Os inimigos do progresso. Médium, Sr. R. Os inimigos do progresso, da luz e da verdade trabalham na sombra, preparam uma cruzada contra as nossas manifestações. Não vos preocupeis com isso. Sois sustentados poderosamente, deixai que os se agitem na sua impotência. Entretanto, por todos os meios de que dispondes, dedicai-vos a combater, a aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo contra a justiça e a bondade de Deus, a fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas, desde que sua inteligência começou a se desenvolver. Prestes a se esclarecer, não obstante embrutecido bem depresso o espírito compreendeu a monstruosa injustiça, sua razão a repelir, então, raramente deixa de confundir, no mesmo ostracismo, a pena que revolta e o Deus ao qual é atribuída. Daí os males sem número que se abateram sobre vós, e para os quais viemos trazer o remédio.
A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades sobre as quais se apoiam os defensores desta crença têm, todas, se esquivado um pronunciamento formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Se, conforme os próprios evangelistas, e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, um fogo eterno, nada há em suas palavras que prove haja condenados culpados eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor que, longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem, ele mesmo, ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o exílio voluntário, dirigi vossos passos para a casa paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Lamenais. Distinção da natureza dos espíritos. Médium, Sra. Costel. Quero falar-te das altas verdades do Espiritismo. Elas estão intimamente ligadas às da moral, sendo, pois, importante jamais separá-las. Antes de mais, o ponto que atrai a atenção dos seres inteligentes é a dúvida sobre a própria verdade das comunicações espíritas. A verdade, primeira dignidade da alma, está contida por inteiro neste ponto de partida. Procuremos, então, estabelecê-la. Não há um meio infalível para distinguir a natureza dos espíritos, se abdicarmos da razão, da comparação, da reflexão. Estas três faculdades são mais que suficientes para distinguir seguramente os diversos espíritos. O livre-arbítrio é o eixo sobre o qual gira o pivô da inteligência humana. O equilíbrio seria rompido se não tivessem os espíritos senão que falar para submeter os homens. Nesse caso seu poder se igualaria ao de Deus. Não pode ser assim. O intercâmbio entre os humanos e os invisíveis assemelha-se à escada de Jacó. Se uns permite que subam, deixa que os outros desçam. E agindo todos uns sobre os outros, sob os olhos de Deus, deve marchar para ele, no mesmo espírito de amor e de inteligente submissão. Apenas abordei superficialmente o assunto, aconselhando-vos a aprofundá-lo sob todos os seus aspectos. Lázaro. Scarron. Médium, Senhorita Waite. Meus amigos, fui muito infeliz na Terra, porque meu espírito era igual e por vezes superior ao das pessoas que me rodeavam, mas o corpo era inferior. Assim, meu coração era ulcerado pelos sofrimentos morais e pelos males físicos que haviam reduzido meu envoltório terrestre a um estado lastimoso e miserável. Meu caráter se azedara com as moléstias e as contrariedades que experimentava nas relações com os amigos. Deixei-me levar pela mais causticante malignidade. Eu era alegre e aparentemente sem mágoas. No entanto, sofria bem no fundo do coração. Quando estava só, entregue aos secretos pensamentos de minha alma, gemia por encontrar-me em luta entre o bem e o mal. O mais belo dia de minha existência foi aquele em que meu espírito se separou do corpo, em que, leve e iluminado por um raio divino, lançou-se às esferas celestes. Parecia que eu renascera e a felicidade apoderou-se de meu ser. Enfim, eu repousava. Mais tarde a consciência despertou, reconheci os erros contra o Criador, experimentei remorsos e implorei a piedade do Todo-Poderoso. Desde então, procuro instruir-me no bem, busco tornar-me útil aos homens e progrido diariamente. Contudo, sinto necessidade de que orem por mim e peço aos crentes fervorosos que elevem o pensamento a Deus em meu benefício. Se me chamarem, procurarei vir sempre e responderei às perguntas tanto quanto puder. Assim se pratica a caridade. Paul Scarron. O nada da vida. Médium, Senhorita Waite. Meus bons amigos de adoção, permiti que vos diga algumas palavras, como conselhos. Deus me autoriza a vir até vós. Como lamento não poder comunicar-vos todo o ardor que havia em meu coração e que me animava para o bem. Crede em Deus, o autor de todas as coisas, amai-o, sede bons e caridosos,
A caridade é a chave do céu. Para vos tornardes bons, pensai algumas vezes na morte. É um pensamento que leva a alma e a deixa melhor. Porque, o que somos na Terra? Um átomo lançado no espaço, bem pouca coisa no universo. O homem nada é, faz número. Quando olha à sua frente, quando olha para trás, é ainda o infinito que vê. Sua vida, por mais longa que seja, é um ponto na eternidade. Pensai, pois, em vossa alma, pensai na vida nova que vos espera, porquanto não podeis duvidar que ela existe, fosse mesmo pelos desejos de vossa alma, jamais satisfeitos, o que é uma prova de que o serão num mundo melhor. Até logo. S. Suetini. Aos médiuns. Médium, Senhor da Col. Quando quiserdes receber comunicações de espíritos bons, importa que vos prepareis para esse favor pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, porque, lembrai-vos, o egoísmo é uma causa de retardamento em todo avanço. Recordar que se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro de alguns de seus filhos que, pela sua conduta, souberam merecer a felicidade de compreender sua bondade infinita, é que quer, por solicitação nossa, e à vista de vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançar no seu caminho. Assim, pois, ó médiuns, tirai proveito dessa faculdade que Deus ouve por bem vos conceder. Tende fé na mansuetude de nosso Mestre, ponde a caridade sempre em prática, jamais vos canseis de exercitar esta sublime virtude, assim como a tolerância. Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência, é um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparardes uma existência ainda 1000 vezes mais suave. Que, entre vós, se abstenha um médium que não se sentir com forças de perseverar no ensino espírita, porquanto, não tirando proveito da luz que esclarece, será menos excusável que um outro, e terá de espiar a sua cegueira. Francisco de Sales. A honestidade relativa. Médium, Senhora Costel. Hoje nos ocuparemos da moralidade dos que não a têm, isto é, da honestidade relativa, que se encontra nos mais pervertidos corações. O ladrão não rouba o lenço de seu camarada, mesmo quando este tenha 2. O negociante não vende caro para os amigos. O traidor, apesar de tudo, é fiel a um ser qualquer. Jamais um clarão divino está completamente ausente do coração humano. Assim, deve ser conservado com cuidados infinitos, quando não expandido. O julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Desenvolvido, o Espiritismo deve ser e será a consolação e a esperança dos corações estigmatizados pela justiça humana. Repleta de sublimes ensinamentos, a religião paira muito alto para os ignorantes. Não alcança, com bastante clareza, a espessa imaginação do iletrado, que quer ver e tocar para crer. Esclarecida pelos médiuns, a crença florescerá no coração talvez ressequido do próprio médium. Assim, é principalmente ao povo que os verdadeiros espíritas devem dirigir-se, como outrora aos apóstolos, que espalhem a doutrina consoladora, como pioneiros, que penetrem no pântano da ignorância e do vício, para rotear, sanear, preparar o terreno das almas, a fim de que elas possam receber a bela cultura do Cristo. Georges. Proveito dos conselhos. Médium, Senhorita Waite. Aproveitais os nossos conselhos e o que vos dizemos diariamente. Não, muito pouco. Saindo de uma de vossas reuniões, entretendes a curiosidade do fato e o maior ou menor interesse que despertou nos assistentes. Mas haverá um só entre vós que se pergunte se pode aplicar a moral, o conselho que acabamos de prescrever, e se tem intenção de o fazer. Pediu, solicitou uma comunicação, obteve-a, isto lhe basta. Volta às suas ocupações diárias, prometendo a si mesmo vir rever um espetáculo tão interessante,
Conta os fatos aos seus amigos, a fim de lhes excitar a curiosidade, e somente para provar que os sábios podem ser confundidos. Bem poucos o fazem com vistas a pregar a moral, muito poucos, mesmo, procuram melhorar-se. Minha lição é severa, entretanto, não quero vos desencorajar. Trazei sempre a boa vontade, apenas com um pouco mais de bons sentimentos voltados para Deus e menos desejo de querer aniquilar os que não querem crer. Estes dizem respeito ao tempo e a Deus. Mare, espírito familiar. Pensamentos avulsos. Ó homens! Como sois soberbamente orgulhosos! Vossa pretensão é realmente cômica. Quereis tudo saber e vossa essência se opõe a esta faculdade de compreensão universal. Não chegareis a conhecer esta maravilhosa natureza senão pelo trabalho perseverante. Não tereis alegria de aprofundar esses tesouros e de entrever o infinito de Deus, senão quando vos melhorardes pela caridade, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos, e referindo esta faculdade no bem a Deus, que, na sua generosidade inigualável, vos recompensará além de toda expectativa. Macilon. Como muitas vezes se diz, o homem é o joguete dos acontecimentos. De quais acontecimentos se quer falar? Qual seria sua causa, seu objetivo? Jamais se viu nisso o dedo de Deus. Esse pensamento vago e materialista, mãe da fatalidade, perdeu mais de um grande espírito, mais de uma profunda inteligência. Sabeis o que disse Balzac: não há princípios, só há acontecimentos. Isto é, segundo ele, o homem não tem mais livre-arbítrio, a fatalidade apodera-se dele no berço e o conduz até o túmulo. Monstruosa invenção do espírito humano, esse pensamento abate a liberdade, isto é, o progresso, a ascensão da alma humana, demonstração evidente da existência de Deus. O homem que se deixasse assim conduzir seria escravo de tudo, dos homens e de si mesmo. Ó homem! Examina-te. Nasceste para a servidão. Não, nasceste para a liberdade. Lamennais. Maria de Agreda. Fenômeno de bicorporeidade. Num compêndio histórico que acaba de ser publicado sobre a vida de Maria de Jesus de Agreda, encontramos um fato extraordinário de bicorporeidade, que prova que tais fenômenos são perfeitamente aceitos pela religião. É verdade que, para certas pessoas, as crenças religiosas não têm mais autoridades do que as crenças espíritas. Mas quando essas crenças se apoiarem sobre as demonstrações dadas pelo Espiritismo, sobre as provas patentes que lhe fornece, por uma teoria pessoal, de sua possibilidade, sem derrogar às leis da natureza, e de sua realidade por exemplos análogos e autênticos, será forçoso render-se à evidência e reconhecer, fora das leis conhecidas, a existência de outras que ainda pertencem aos segredos de Deus. Maria de Jesus nasceu em Agreda, cidade da Castela, em 2 de abril de 1602, de pais nobres e de virtude exemplar. Muito jovem ainda tornou-se superiora do Mosteiro da Imaculada Conceição de Maria, onde morreu em estado de perfeição espiritual. Eis o relato que se acha em sua biografia. Por maior que seja a nossa vontade de resumir, não podemos deixar de falar aqui do papel absolutamente excepcional de missionária e de apostolado que Maria de Agreda exerceu no Novo México. O fato que vamos narrar, cujas provas incontestáveis provariam, por si só, quão elevados eram os dons sobrenaturais com que Deus havia enriquecido sua humilde serva, e quão ardente o zelo que ela nutria no coração pela salvação do próximo. Nas suas relações íntimas e extraordinárias com Deus, ela recebia uma viva luz, com a ajuda da qual descobriu o mundo inteiro, a multidão dos homens que o habitavam, entre os quais os que ainda não haviam entrado no seio da igreja e estavam em evidente perigo de perder-se para a eternidade. À vista da perda de tantas almas, Maria de Agreda sentia o coração partido e, em sua dor, multiplicava preces fervorosas. Deus a fez saber que os povos do Novo México apresentavam menos obstáculos para sua conversão que o resto dos homens,
E era especialmente sobre eles que a divina misericórdia queria derramar-se. Esse conhecimento foi um novo aguilhão para o coração caridoso de Maria de Agreda que, do mais profundo de sua alma, implorou a clemência divina em favor desse pobre povo. O próprio Deus lhe ordenou que orasse e trabalhasse para tal